Olá, tudo beleza? A gente vai fazer agora o cilindro. Falei pra vocês fazerem um mapa mental, né? Eu fiz o meu aqui, vou fazer um exemplo aqui embaixo pra vocês. O cilindro é como se fosse um copo, tá? Às vezes uma garrafinha, né? Um pote. O que define o cilindro? Ele tem uma lateral retangular, tá vendo? Na hora que eu abro ela, vira um retângulo, tá? Onde tem uma base e uma altura. E dois círculos, tá bom? Iguais, um círculo em cima e um círculo embaixo. São as minhas bases. Eu tenho lateral e duas bases em forma circular. Os principais itens é o raio da base, tá? Lembra que o raio é metade da circunferência, metade do círculo, tá bom? E a altura do meu cilindro, tá bom? Aqui eu coloquei um lembretezinho, porque como a gente vai trabalhar com círculos, né? A gente sempre tem o π envolvido. Π é aquela letra grega que vale 3,14, tá? As fórmulas. As fórmulas da área. Área da base. A gente vai representar por AB. É igual a π vezes R ao quadrado. Quer dizer, π vezes raio ao quadrado. Área lateral. AL, 2 vezes o π, vezes o raio, vezes a altura, tá bom? Área total. Tem duas formas de eu calcular minha área total. Usando já, se eu já souber a área da base e a área lateral, a área total é igual 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou, posso jogar na fórmula direta da área total, tá bom? Que é 2 vezes o π vezes o raio, vezes a parênteses, raio, mais a altura, fecha parênteses, tá bom? O volume é mais simples, área da base vezes a altura, ou, substituindo aqui a área da base, π vezes R ao quadrado vezes a altura. Então, essas são as fórmulas que eu tenho para usar, tá bom? Coloquei uma observação para lembrete, que H é a altura e R é o raio, ok? Aqui no exemplo que nós temos aqui, exemplo 1. Calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume do prisma que possui 5 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Há necessidade de desenhar? Não. Mas eu vou desenhar aqui para vocês, pequeno, só para vocês verem que quando der o desenho, você já olha direto no desenho, tá? Se ele fala 5 centímetros de raio, então meu raio aqui é 5, certinho? Aqui, né? Tanto em cima quanto embaixo é 5, tá? A minha altura do meu cilindro, que ele me deu, é 12 centímetros, tá bom? Então, aqui eu já tenho minha base e a minha altura. É o que eu preciso para calcular todos os itens. Vamos da área da base primeiro, que vai ser π vezes o R ao quadrado. Ele não fala nada de substituir o π, não fala nada de me dar valor do π. Ou se no resultado pedir só números, né? Vai dar um número decimal, alguma coisa assim. Aí você substitui o π. Se não, não precisa substituir ele. O π vai continuar aqui, ó. π vezes o meu raio é 5, 5 ao quadrado. Então, a minha área da base é igual a 5 ao quadrado, dá 25, que é 5 vezes 5, né? π, a minha unidade é centímetros, estou trabalhando com área, centímetros ao quadrado. Tenho resposta da primeira, área da base, 25 centímetros ao quadrado. Área lateral, que é a segunda pergunta. Vem aqui, área lateral, 2 vezes π, vezes R, vezes H. Então, 2 vezes π, vezes o R, vezes o H. Área lateral, 2 vezes o π, não preciso substituir. Só se pedir no exercício, tá? Aí você coloca no lugar do π o 3,14. Vezes o raio, que é 5, vezes o H, que é a altura, que é 12. Então, vai ficar área lateral igual 2 vezes 5, 10. 10 vezes 12, 120. E o π que vai me acompanhar. Se eu precisar substituir o π, vou fazer 120 vezes 3,14, tá? Centímetros quadrados. Estou trabalhando com área. Então, quadrados, tá? A minha área total. A minha área total, como eu já tenho a área da base e a área lateral calculada, eu não preciso usar essa fórmula maior, porque eu já tenho a área da base e a área lateral, tá? Então, 2 vezes a área da base
mais a área lateral. Então, a minha área total é igual 2 vezes minha área da base deu 25π, mais a minha área lateral, 120π. Minha área total, primeira multiplicação, 2 vezes 25, 50π, mais 120π. Vou somar, tenho π dos dois lados, posso somar. 50 mais 120, 170π centímetros quadrados. Unidade de área, centímetros quadrados, tá bom? Agora, vamos pro volume, né? O volume que ele me pediu lá, vou olhar na minha fórmula, área da base vezes a altura. Já tenho a área da base aqui, fica mais fácil que já tá calculada, né? Se não, você pode jogar nessa fórmula aqui também, π vezes r ao quadrado, tá? Só substituir. Área da base vezes a altura. Volume é igual à área da base, 25π, vezes a minha altura, que é 12. Então, volume é igual a 25 vezes 12. Vou fazer aqui no cantinho, 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com o que foi 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 0. 10, vai 1, 3. Então, aqui dá 300π. E a unidade? Centímetros quadrados? Não. Centímetros cúbicos. Agora é volume, tá? Lembra, ó. Volume é 3. Área é 2 em cima, tá bom? Se alguém achar melhor também, quando for fazer, pode colocar as unidades, ó. Eu tenho 5 centímetros nesse exercício de raio e de altura eu tenho 12 centímetros. Pode colocar na lateral assim também para separar as unidades, tá bom? Belezinha? Beijos, até a próxima figura espacial.